a bike foi muito importante. O esporte foi muito importante na minha vida. E eu acredito que o esporte, ele é muito importante para todo ser humano. Porque o esporte, ele consegue tirar pessoas das drogas, igual na minha vida, entende? Então, tipo, a bike foi a ferramenta. A bike é uma ferramenta que Deus usou na minha vida para me libertar das drogas, da bebida, porque mas mesmo assim, só que assim, uma coisa não encaixava com a outra. Na primeira corrida que eu fiz, eu ainda estava vivendo uma vida, entende? Existia algo atrás. Eu não estava totalmente fora, entende? Quando o David Noronha resolveu me ajudar, ele sabia que existia um problema ali. Ele sabia que eu tinha muita coisa. Ele conheceu a Lu ali, em cima da bike, mas ele sabia que por trás da Lu tinha vários problemas. Então, assim, eu vim numa vida que foi difícil assim. Por quê? Porque meu pai bebia muito e minha mãe separou do meu pai. Só que a separação de uma família, ela, a partir do momento que o pai é muito importante pro, pro filho, sabe? O pai, ele é, Ele é de fato 50% da coisa mesmo, né? sim, porque o- a paternidade, ela é algo que o filho busca, entende? E fez falta na minha vida, não só na minha, na vida dos meus irmãos. Então, assim, quando minha mãe largou do meu pai por bebida, porque tava muito difícil, a gente tava apanhando muito, então tava ficando difícil, ia acontecer uma tragédia. Só que aí, quando separou, piorou. Por quê? A minha mãe conheceu as drogas. Eu não tinha para onde correr e foi aonde eu busquei. Eu busquei uma coisa, preencher algo que eu não tinha. Um amor de pai, eu fui buscar na droga. O amor da minha mãe, pela distância, foi ficando distante, porque meu pai saiu da vida da meu pai teve que sair da vida da minha mãe, só que assim, eu achei que ia melhorar, nossa, desestruturou tudo. Então, tipo, eu tive que começar a amadurecer mais cedo, porque eu tive que cuidar do meu irmão. Minha mãe tinha na idade, eu tinha meus 13, meu irmão, 13 para 14, 15, meu irmão tinha seus 5 anos, tem um irmão de 10 anos de diferença, e aí eu tive que começar a cuidar, levar na creche, já viveu Assumir essa a responsabilidade. responsabilidade, já ter uma responsabilidade. E eu sempre, desde sempre, eu falei, minha mãe, jamais eu vou abandonar a senhora. Eu vou ajudar. E foi isso que me fez. Isso que eu vivi foi aonde que eu tirei isso de tipo, não, eu vou ajudar minha mãe, eu vou vencer. Sabe esse sentimento, não, eu vou vencer. Nós vamos melhorar, nossa vida tá muito melhor que antes. Chegamos a viver coisas que, tipo, muito difíceis. E nossa vida hoje é maravilhosa, já sou uma vencedora, Sim, pode sem dúvida acreditar. nenhuma. Então, tipo, minha mãe conheceu um cara que conhecia as drogas, minha mãe foi pro crack, uma droga muito difícil. E eu fui também, mas assim, eu tive que sair porque eu tava vendo coisas que eu não poderia ver, e eu era mulher, e aquilo mexia comigo. Cheguei até dormir na rua, cheguei a ter que morar cada dia numa casa de uma amiga. Então, foi uma fase muito difícil, mas é uma fase que me amadureceu como mulher, me amadureceu e fez eu falar, não, eu vou trabalhar, eu vou ajudar minha mãe, nunca perdi as esperanças. Quando, mesmo distante, ia ver meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, cada um foi para um lado, mas assim, meu irmão mais novo ficou com a minha mãe, eu tinha minha avó, aí foi ficando muito difícil, algumas coisas que eles estavam vendo. E mesmo eu usando droga, eu nunca deixei de fazer minha parte na minha casa. Então eu assumi isso. Aí quando minha mãe se perdeu de uma vez, minha avó teve que sair porque estava difícil. Aí eu fui morar e aí eu fui assumir uma responsabilidade. Eu fui pagar um aluguel, fui pagar uma água, fui pagar uma força. Isso com, com 16 anos eu já estava Muito fora cedo. de casa. 16 para 17. Aí, com os 18, eu consegui, com 18 anos, eu consegui um amigo que conseguiu arrumar um emprego para mim dentro da Ufusa.
E ali minha avó confiou em mim e veio. Ainda, nossa, veio e graças ao bom Deus, Deus me deu um emprego, eu consegui manter o aluguel até hoje, graças a Deus, e manter a casa, e meu irmão mais novo veio. Aí eu cuidei do meu irmão como se fosse meu filho. Mas mesmo assim eu ia ver minha mãe, eu ia lá. A minha mãe chegou a morar no Santo Antônio, no centro. Eu ia ver minha mãe. E não desisti, eu acreditava que aquilo ia passar, eu acreditava nisso. Eu tinha tanto medo que eu lembro que eu dormia na rua e só pra ficar vendo, porque tipo, aquele negócio assim, não, se a polícia aparecer aqui e ela estiver subindo e descendo, eu paro a polícia, eu falo pra polícia não fazer isso. Ah, se alguém roubar ela. Então, várias vezes eu entrava de manhã para trabalhar e eu voltava e ficava lá, depois eu ia trabalhar, depois eu ia pro serviço. E, tipo, meu coração não conseguia sair dali. Independente o que aconteceu, independente da briga que a gente teve, independente dela ter pedido para mim sair, não importa. E mãe, sabe, eu aprendi isso hoje também, a perdoar meu pai pela distância. Cheguei a uma fase de não perdoar meu pai. E hoje eu perdoei meu pai vai na minha casa, ontem meu pai estava em casa. Então, mesmo ele não conseguindo se libertar ainda da bebida, mas eu acredito, eu tenho paciência, eu acredito que a maior cura é o amor. Então, da mesma forma que eu fui acolhida por uma pessoa que me acolheu e acreditou em mim no momento que ninguém acreditou, eu acredito, entendeu? Então, eu transbordo esse amor hoje porque eu recebi isso. Então, e aí, minha mãe nessa vida, aí minha mãe conseguiu se libertar, minha mãe conseguiu sair disso, voltamos, ela voltou para casa, só que aí, assim, mesmo assim, ela conseguiu sair do crack. E aí, nós duas ainda continuamos eu bebia muito mais, minha mãe nunca bebeu igual eu bebia. Mas, assim, tinha droga, a maconha, não sei se posso ficar falando, tinha maconha na minha casa. E aí, sim, a gente usava junto. Só que, assim, dentro de mim, eu não queria viver aquilo, sabe? Só que eu não tinha força, eu não tinha força para aquilo. E aí, eu foi indo decorrer, trabalhando. Acredito que a saída da empresa que eu trabalhava, eu tinha que sair para mim viver o que eu estou vivendo hoje. Naquele momento eu não entendia por quê. Naquele momento eu achava que era o fim. Não, eu acredito que era o começo. Era o começo de uma nova história, de uma nova Lu, porque foi muito diferente as coisas que eu comecei a viver após a saída da empresa. Com muito, eu sei que eu consegui conquistar o que eu queria lá dentro, mas aí veio o orgulho, veio a soberba. Eu fiz coisas lá dentro que eu merecia demissão, eu mereci o que aconteceu comigo, por conta que aquela soberba, aquele de imaginar ali eu e mais ninguém, essa ignorância de achar que a gente faz tudo sozinho. Na vida a gente não faz nada sozinho, precisamos de pessoas. As melhores coisas que aconteceu na minha vida veio de pessoas que eu jamais imaginava. E ali, nesse momento, a saída mexeu muito comigo, a ponto minha mãe já tinha voltado, mas assim, ainda bebi, né, eu bebia, eu usava droga. E ali a bike já tinha entrado. A bike foi nessa empresa que eu comecei a disputar com o ônibus. Já tava apostando corrida. Já comecei a apostar corrida. Só que assim, mesmo fazendo as minhas coisas, mesmo estando nessa vida perdida, eu sempre cumpri eu sempre fiz o meu dever dentro da minha casa, porque eu tenho dentro de mim até hoje. Eu nunca vou deixar faltar nada, eu nunca vou deixar abandonar minha mãe, independente o que nós tiver que passar, nós vamos passar junto. Meus irmãos não moram comigo, mas por escolha deles, mas assim, se eles vier, o que a gente tiver que passar, a gente passa junto. Mas assim, eu sempre valorizei a família. E aí, meu pai, eu fiquei distante por feridas mesmo, por sentir, não ter esse amor, sabe, do meu pai. Eu fiquei distante, mas eu entendi que ele é meu pai, que foi graças a ele que eu tenho vida hoje. E eu tenho que cumprir isso, que é os princípios de honrar meu pai e minha mãe. Aprendi isso. Então, hoje meu pai, ele é presente, só vive uma vida difícil que a gente tenta acolher
com calma, conversar, frequenta a minha casa, eu vou lá ver ele, mas eu acredito que nada é impossível. E aí eu encontrei o David, a equipe, o pessoal da equipe veio atrás, subiram uma monal atrás de mim. Essa história do... Essa história, vamos dar uma pausa agora, chega de coisa, vamos falar uma parte boa agora. Os caras uma coisa antes de você falar, Lu, é assim, eu já tive experiência também com pessoal que eu até perdi um grande amigo pro crack, foi uma das piores drogas acho que existe. E, poxa, você e a sua mãe sair disso daí foi uma mega vitória, né? Mas é legal, tipo, eu sei que, tipo, eu tenho te perguntar, e aí, Lu, quer comentar? Porque ela contou a história pra gente, e é uma história, não é só no sucesso, mas é uma superação muito grande. Então, eu torço muito pra que você chegue lá em, né, que a gente fala dos objetivos de Olimpíadas 2024. Opa. Um atleta que passou, que tem uma história, que tem, sabe, uma superação. E pra mostrar pra todo mundo que é possível, imagina, olha que coisa. Então, enfim, mas ó, é comovente. Mas como que entrou... Uma coisa só que eu queria falar, só pra meio que encerrar um pouco esse assunto mesmo, é que eu ouvi você falar algumas vezes que você cumpriu com o seu dever quando você era mais nova, independente da situação que você estava vivendo. Deu pra perceber que você fez muito mais, assim, sabe? Eu só queria meio que dar a minha opinião aqui, sabe? Tipo, muito mais, fez muito mais do que você precisava, não que precisava, né, mas do que era pra você ter feito, assim, muito mais. Então, sabe, tipo, essa sensação de, tipo, só deixar meio que minha opinião, assim.